Eu queria relatar uma visão que eu tive com a Preta Gil. Uma jovem senhora crente de oração que ora pela madrugada teve uma visão com a cantora Preta Gil, filha de Gilberto Gil, que partiu nesses dias porque estava lutando contra um câncer. E antes de sua partida, essa jovem senhora crente conta em um vídeo que teve essa visão de Deus para divertir a Preta Gil a aceitar Jesus, porque na visão dela via um homem pequeno vestido de branco acompanhando ela, que seria Satanás, que estaria levando ela para o submundo. E eu queria, vendo essa revelação dessa jovem senhora, mostrar esse vídeo a vocês. E aqui dizer o que eu percebo nessas visões, em tudo isso, apesar de não conhecer com intimidade a Preta Gil, de apenas vê-la em alguns programas, algumas coisas, mas gostaria de dizer aqui a minha opinião. Desde já, ofereço as minhas condolências, o meu sentimento à família que teve esse momento tão doloroso na vida deles. Que o Pai fortaleça vocês nesse momento tão difícil. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Queremos então ver esse vídeo que fala sobre a visão de uma senhora que teve antes da partida da Preta Gil, dizendo que foi Deus que falou na mente dela, para que a Preta Gil se arrependesse, e através desse vídeo viesse ao conhecimento dela, para que ela aceitasse Jesus. Porque, segundo a irmã, Satanás estava pronto para levá-la para as trevas. Primeiramente, paz do Senhor. Nessa madrugada eu tô aqui, que eu vou pro joelho. Daqui a pouquinho às 3 da manhã, são 2h38. E eu queria relatar uma visão que eu tive com a Preta Gil, tá? Essa visão foi semana passada. E eu fiquei meio assim de querer falar, porque as pessoas acham que a gente faz vídeo só para ganhar engajamento, e isso e aquilo, mas o meu negócio é com Deus, né? E eu conversei com meu marido, que quando eu acordei era mais ou menos 5 e pouca da manhã, porque Deus, quando me dá essas revelações, é de 4 e poucas, 5 horas da manhã, 6 horas, nesses horários, para mim não se esquecer, que é a revelação de Deus. Pessoal, eu tive uma visão com a Preta Gil. Nessa visão eu estava dentro de um elevador, só que eu não subia, tá? Eu descia do elevador como fosse para o térreo. E quando eu chegava nesse térreo, não era o térreo, tá? Descia mais um pouco. É muito forte. E ali eu vi uma serpente, com a cabeça gigantesca, serpente muito grande. E essa serpente me olhava e ela colocava a cabeça para fora do elevador e ela ia em sentido como se ela tivesse vindo para um lugar que fosse a terra, mas não era. Parecia um lugar mesmo onde as pessoas que eu nunca tinha visto na vida, eu não sei que lugar é esse, mas eu vi as pessoas ali andando. E eu deparava com a Preta Gil. Quando eu saía de dentro daquele elevador, a serpente ia na frente. Preste atenção. Ela me olhava, mas ela não tinha poder de fazer nada. E ela ainda abria a boca. Eu via aquela boca bem grande, aquela língua, e ela ia. Eu saía, eu via a Preta Gil. Ela estava com uma roupa preta, um vestido preto e um sapato preto. O Senhor me fazia ver o vestido dela, o sapato dela, e o Senhor me mostrava. Quando Deus me mostrava, Deus falava assim pra mim, segura na mão dela. Ela estava conversando com as pessoas. Nunca vi na minha vida. Até arrepiada. E eu falava assim, Preta Gil, Preta Gil. Aí ela olhava pra mim, não me conhecia. E eu pegava na mão dela, Preta Gil, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Preta Gil. Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. E conforme eu segurava na mão dela, ela baixava a mão assim, tirando a minha mão.
E falava, você tá louca, eu não nego minha religião. Quem disse que eu não tenho Deus? Eu falava para ela, eu sei que você confia em Deus, mas aceita Jesus como único, suficiente Salvador, porque Satanás quer te levar. E logo depois, pessoal, que eu acabava de falar isso, tinha um homem atrás dela. Esse homem branco, baixo, o cabelo desse homem era mais ou menos da cor do meu cabelo. Ele não era feio nem nada. E ele estava seguindo ela. Quando ela me dava as costas, ela ia, eu ficava triste. Porque ela não queria me ouvir. E eu ficava entristecida. E nisso que eu me entristecia, ela ia andando esse homem atrás e sumia. Pessoal, eu não tô aqui para dizer que Deus me falou que ela vai morrer, tá? Mas eu tô aqui para relatar uma visão que eu tive. E nessa visão eu acordei meio assustada, porque não é uma coisa normal você sonhar com alguém que é famoso, a não ser que Deus não queira trazer para essa pessoa, tá? Alguma advertência, alguma coisa. O Senhor quer falar. Como a gente não tem acesso, eu estou fazendo o vídeo. Mas o Senhor mandava naquele sonho falar que era para ela aceitar. E aquele homem seguia ela. O que é mais estranho é que quando aquele homem seguia ela, ele olhava para mim, rebando como andar a súbria, ralava sébria. Ele olhava para mim com um olhar assim, ó, não gostando. Para mim aquilo ali era o próprio demônio disfarçado. Então eu tô fazendo esse vídeo e eu creio que esse vídeo vai chegar nela. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. E eu acredito que existe pessoas que podem estar próxima a ela, que pode estar pregando para ela o evangelho e Deus pode salvar. Deus pode mudar o quadro. Deus pode tocar. Deus pode mudar a situação. Só basta ela abrir o coração. O que eu entendi é que eu chegava nela para falar do amor de Cristo, porque Cristo quer chegar ali. E alguém vai ter que ser usado para falar com ela. Então eu estou fazendo esse vídeo e eu creio que Deus pode salvar. Então, pessoal, nós não podemos nunca julgar ninguém pela religião. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, pessoal, estou fazendo esse vídeo porque eu me assustei. Satanás está por trás de tudo, das doenças. Talvez às vezes as pessoas acreditam, né, nas religiões dela, que aquilo dali é isso, é aquilo. Não vou aqui ficar tentando botar na cabeça deles que aquilo é demônio, porque a gente sabe que é demônio. Mas a pessoa vai dizer que é orixá. Então, o que seguia ela era branco, do cabelo escuro, me olhava, era baixo, não era alto, não era um homem grandão, era um homem baixo. E as vestes daquele homem não era uma veste preta, não escura, não. A dela era, mas a dele era clara, porque o diabo, ele engana. Ele gosta de transparecer como se ele fosse um anjo de luz, mas ele é das trevas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que estava seguindo ela parecia ser bom, mas não era. E foi isso que eu entendi. Então eu venho aqui trazer esse relato dessa visão que eu tive. E eu creio que Jesus pode alcançar a vida dela e salvar, curar. Se Deus quiser, Ele pode curar, mas Ele pode libertar primeiramente, porque é essa a nossa missão. Levar a mensagem de Deus para as pessoas. E muitos talvez não vão entender, vão querer falar isso, falar aquilo, mas o meu negócio, como eu disse, é com Deus e eu tenho que fazer a minha parte. Se Ele me mostrou, eu tenho que falar. Eu me acovardei essas 2 semanas porque eu estava em oração, pedindo a Deus direção se eu falaria ou não. Para depois as pessoas não acharem que a gente quer se amostrar, como eu fiz o vídeo da Deulaine lá, e o povo achou que eu queria me amostrar, mas do jeito que Deus me mostrou, um homem chegando de terno e gravata, foi o desembargador, libertou ela lá e acharam que eu era puxa-saco. Eu nem sigo ela. Tá? Sigo só lá no meu Insta, porque por aqui pela gente eu nem sigo ela, não fico ligadona nela, não quero nem saber a vida dela e a minha é minha. Mas eu fiz a minha parte, porque quando Deus me usa, Ele me usa, ponto e acabou. A pessoa aceita se quiser, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, gente, vamos orar por ela, porque eu creio que ela precisa das nossas orações. E muitos vão falar assim, a gente não tem que orar pela pessoa, não sei o que. Não, a gente tem que orar por todos, não importa. Não é questão aqui de religião. É questão de amor ao próximo. Essa é a mensagem que Deus mandou trazer através desse vídeo.
Meus queridos, a irmã ela conta que de madrugada, de 2 para 4 da madrugada, ela está orando e ela tem visões. Eu entendo que é isso, porque quem está vos falando é pessoa que teve visão a vida toda também. Eu também 2, 3, 4 da madrugada, quantas vezes deitado ainda, orando em espírito, deitado na cama até, eu começava a ver pessoas, movimentos, e aí pessoas que estavam sendo torturadas na visão da minha cabeça, eu dizia, Pai, guarda essas pessoas, livra essas pessoas, para com esse sofrimento. E eu ficava orando, naquela oração, como no filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que ele recebeu a incumbência de ser Deus por uns momentos, e ele escutava orações de todo lado e precisou passar tudo para o computador para poder responder todo mundo, dar um sim para todo mundo, e virou um caos, né? Mas na minha cabeça era muito movimento e muita visão. Eu entendo o que é isso. Porque o crente, ele que lê a Bíblia, ele começa com um livro cheio de visões. Tem uma serpente falando lá no livro de Gênesis, tem anjos aparecendo perto de rios, aparecendo em cabanas, em casebres, tem anjos no meio do caminho, tem uma jumenta que fala, tem tanta coisa, tem uma serpente ali. Então, quando chega no livro de Apocalipse, é uma mulher vestida do sol, é um ser todo de branco com o nome e a palavra de Deus, um momento o Rei dos Reis, escrito na sua coxa e no seu manto, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São 4 cavaleiros, um cavalo branco, um cavalo preto, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo, que está saindo. Aí tem um ser todo de branco que está puxando a guerra, a fome, a morte, e a espada atrás dele. Aí já tem outro que é seguido por uma multidão por milhares. São tantas visões. E aí o profeta do Ribeiro, Ezequiel, cheio de visões, visão na cabeça de Ezequiel, visão do profeta Isaías, visões na cabeça de José, visões de Jeremias, visões e revelações. Aí você vê no Evangelho, na Bíblia, visões. Então o que acontece? A pessoa que vive orando, e que jejuma, e que orando, a cabeça fica cheia de visões. E essas visões também são promovidas pelo subconsciente. Porque nós temos o consciente e temos o subconsciente. O subconsciente é 95% de toda a nossa memória. Do que acontece é o subconsciente. Nós usamos o consciente apenas 5%. Então esses dados armazenados, quantas vezes você está dormindo e ele começa a vir à tona? É como se fosse baixando atualizações na internet, né, no Windows, na cabeça da pessoa. E a pessoa ouve falar, olha, tem uma pessoa famosa, é uma cantora, e essa pessoa está com um câncer. Essa pessoa seja a Simone, que era do grupo Balão Mágico, que fez parte da minha infância, né? Ou seja, a Preta Gil, a filha de Gilberto Gil. E aí as notícias bombam e a cabeça do crente é bombardeada também. A pessoa fica com essas visões na cabeça. Aí eu digo assim, vocês sabem o que eu estou falando. Tem alguém que vive com essas visões o tempo todo, é a Bispa Nadir, a pastora Nadir, né? Então vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, pela madrugada, eu sei muito bem. Se enche de visões, mas não quer dizer que essas visões é Deus que está falando. É porque para o crente, tudo que passa pela cabeça dele, ele entende que é Deus. Tudo é Deus que está mandando, que está revelando, e aí vai, né? É a minha opinião. Aí ela viu uma serpente, né? Ela disse que na visão desceu um elevador, e ela viu uma serpente ali. Muito clichê a serpente. Começa no livro de Gênesis, é uma serpente. Aí no livro de Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, aparece uma serpente. Então, quando se associa ao mal ou o comando do inferno, as pessoas vão pensar em quê? O crente vive pensando nisso. É um cordeiro, é uma serpente, é um leão. Quem é o leão? É Jesus. Quem é o cordeiro? É Jesus também. É a serpente, é o diabo. Então, a visão logo o quê? De uma serpente. Ainda bem que ela falou que foi uma visão na cabeça dela, né? Porque é uma visão, porque o crente ele é cheio de visões o tempo todo. E pode crer que os fanáticos, eu não estou dizendo que a irmã seja fanática, mas os fanáticos é visão para todo lado, o tempo todo, viu? Essa é uma realidade, né? Então a serpente olhava para ela, mas não tinha nenhum poder sobre ela, ainda abria a boca. Que clichê, né? Que conveniente. A serpente não ia ter poder sobre a Preta Gil, porque ela não era evangélica, né? Segunda visão. Mas já para a irmã que é evangélica, a serpente não tem nenhum poder. Será que não tem? Será que a igreja que você faz parte hoje não foi fundada por maçons que tem tudo a ver com a serpente? Será que não é? Será que não te enganaram? Que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre não eram maçons? E que não pregou o evangelho maçônico, e o evangelho que você serve hoje não seja maçônico, ligados com
é alta magia negra e com a sociedade discretas que oferecem filhos para sacrifícios e que sacrificam em outros rituais também e que servem ao Bafomé, o deus cara de bode, não estaria, segundo livros, Protocolos dos Sábios de Sião dos Judeus, dizendo ele que esse cristianismo, essa fé cristã, está conectada com a maçonaria e com o judaísmo, e o judaísmo com a cabala mística, que é feitiçaria, não está tudo junto? Não seria também? Vamos questionar, vamos perguntar, né? Mas a serpente não, olhava para a irmã, não tinha nenhum poder sobre a irmã. Que maravilha, né? Então é assim, né? Preta Gil estava com a roupa preta, com o sapato preto, tudo nela estava preto, né? Tadinha. Na visão da irmã, ela estava... Bom, se ela não estava de luto de ninguém, mas na visão tem de estar tudo preto, porque preto seria a cor da condenação na visão. Na visão, um tipo racista da irmã. Não é que a irmã seja... A irmã não é racista, não estou dizendo isso. Estou dizendo que na visão que nós aprendemos com os nossos fanáticos ancestrais da fé, é que o que era branco representava coisa boa, o que era negro representava coisa ruim. Então, aí o luto tem de ser negro, né? Por mim, se eu fosse um político, alguém poderoso e pudesse criar lei, eu ia criar uma lei para que o luto não precisasse ser a cor preta, não é? Mas aí, então, o vestido estava preto, o sapato estava preto. A Preta Gil, pelo que eu saiba, chamava de preta ela no nome, mas ela era uma alma colorida. Eu cheguei a ver nos ídolos a Preta Gil sendo bem generosa, sendo totalmente coração aberto, totalmente cheia de vida e de empatia pelas pessoas. Não vi nada negro nela. Mas se disser, mas é porque a religião dela era... Eu nem sei qual era a religião da Preta Gil, né? Mas eu sei que a visão é uma visão muito viciada, né? Aí estava vestida tudo de preto, coisa que certamente ninguém viu, mas na visão viu, né? A visão incrimina a pessoa, a visão demoniza a pessoa, né? A visão não é justa, né? Então, aí Deus dizia, segura na mão dela. Aí eu pergunto, se a visão era só na cabeça da irmã, se a irmã não tinha acesso a Preta Gil, não seria meio inútil Deus dizer ela para segurar uma pessoa numa visão, né? E para fazer um canal, talvez pequeno, eu não sei, o meu canal é muito pequenininho. Como é que eu iria alcançar a Preta Gil com um canal? Por que Deus, que fez a Preta Gil, perdeu totalmente o acesso, não poderia aparecer ela em alguma visão? Filha, eu sou teu pai, eu fiz, eu vou te mostrar um caminho, né? Ou não mostrou o caminho. Teria de pegar um terceiro, uma outra pessoa, que a vida dessa pessoa é mais relevante do que a da Preta Gil? Porque tem a religião, tem o negócio. Todas as religiões foram criadas por homens. Eu estou falando aqui a minha opinião, não estou sendo contra a Preta, não estou sendo contra a irmã que teve a visão. Estou só dando a minha opinião. Porque o meu canal é para isso, é abrir a mente, eu mesmo vou abrindo a minha mente, vou abrindo a mente das pessoas de acordo com o que eu posso, né? Então, Deus dizia o seguinte, para segurar na mão dela. Então, segurar na mão dela seria, então, interceder por ela? Segura na mão da Preta, ora por ela. Mas Deus precisaria que outra pessoa pedisse a Deus na oração para que Deus atendesse a Preta Gil e fizesse algo, que Deus está de braços cruzados, maniatado, não pode atender, preciso que outro pegue na mão, que outro ajude. Não. Acho que o Criador tem todo acesso de pegar na mão da Preta Gil, do Gilberto Gil, de todo mundo na mão da gente. Ele não precisa de terceiro, né? Na minha humilde opinião, de um pouco de experiência que eu tive de viver jejuando quase 12 anos da minha vida de jejum, de oração, de visão, de revelação. Vocês estão falando com uma pessoa que eu orava e eu faltava flutuar do chão. Eu sentia tão leve que parece que eu ia voar. Eu vi milagre, eu vi coisas acontecendo. Se eu questiono alguma coisa, é porque eu tenho um pouco de experiência também. E tem muita gente que concorda comigo, ok? Então, segura na mão dela. Aí a Preta Gil para dizer para ela o seguinte, aceita Jesus, Preta, porque Satanás quer te levar para o labirinto, né? Peraí, mas aí, tem crente com câncer, aí a Preta Gil fosse de outra religião, e outras pessoas com câncer, tem várias pessoas, então se for o evangélico que está com câncer, é Deus que vai levar. Mas se for alguém que não for evangélico, tiver câncer, não é Deus que vai levar. É preciso que aceite o Deus dos evangélicos para poder ir para o outro lado. Poxa, não dá, não cabe na minha mente. Não, é porque é o seguinte, na minha visão, o diabo vai levar. Não! Quem leva todos, quem tem poder sobre todos os espíritos, pelo que eu entendo, é o Criador.
ele recolhe todos, ele tem poder, não deixou o demônio para ficar acolhendo as pessoas, não, é ele mesmo que permite, seja crente, seja não evangélico, católico, seja quem for, é ele que leva. Então assim, é uma visão muito viciada, é muito clichê isso. A pessoa está com câncer e parece terminal, saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos, está lutando pela vida, aí de repente já vem a visão na cabeça, é o diabo que quer levar. Não, o câncer, que é uma doença que pega pessoas que dizem que é de Deus e do diabo, ele pega todo mundo, qualquer pessoa, e as pessoas morrem. Aí repito, não, mas é crente, é câncer, mas é crente, é Deus que está tratando, está levando o seu filho. E o que não é evangélico? É o diabo que vai levar. Não é verdade. Isso não é verdade. E não é justo, isso não tem sabedoria, isso não é sábio, essa visão aí, é a visão da cabeça da irmã. É a visão da cabeça da irmã, entende? Não, irmão, mas essa mulher usada por Deus, eu também sou. É muita gente usada pelo Criador, não só não. Se a irmã for alguém que tem de ser seguida, então aí eu vou escolher entre a irmã, a pastora Nadir, todos que têm visão, e entre eu também, porque eu também tenho visões. Aí eu sou o dono da verdade, enfim. Na verdade, o que a irmã falou, eu entendi perfeitamente, a irmã usou todas as palavras da forma que eu compreendo o que é crente. Eu liderei crente mais de 20 anos, eu entendo o que é isso. Entende? Eu estou entendendo. A irmã entende que Deus mostrou uma visão, já que não tinha acesso a Preta Gil, não era amiga, não era perto lá, mas fizesse esse vídeo, botasse no canal, digamos, de repente viralizasse, explodisse e chegasse até a Preta Gil, não é porque pessoas famosas que têm história, têm carreira de música e de arte, de tanta coisa, é uma multidão que arrasta, é difícil uma pessoa mais anônima igual nós, né, a irmã e eu, se aproximar dessas pessoas, né? Mas então porque Deus não vai diretamente para ela e fala logo para ela, não, porque Deus não pode, porque ela não serve a Deus, aí Deus tem de usar um crente. Fala sério, né? É brincadeira. Fala sério. Eu não acredito nisso, não. Eu tenho 2 filhos aqui, não importava se um deles fosse ovelha negra e se o outro não fosse, eu tinha sempre acesso a eles, não era preciso que outra pessoa falasse para eles a minha mensagem, não. O Criador não precisa usar ninguém para ter falado com a Preta Gil, com quem ele quisesse. Ele fala, porque ele é pai, entende? Ele fala, eu creio assim. Então, a palavra que a irmã disse que teve a revelação era para que a Preta Gil aceitasse Jesus. Mas só que, e na visão dizia assim, não, mas eu já aceito Jesus. Né? Quem foi que disse que eu não tenho Deus na minha vida? Porque é a religião afro, alguma coisa. Gente, esse modelo aceita Jesus foi criado por Billy Graham. No começo não era isso. Aceite Jesus. Não, as pessoas entendiam a mensagem de Cristo e queriam segui-lo e queria servir, recebido seu espírito, que ele dizia que era batizado, introduzido no espírito de Jesus, e seguia na comunidade da fé. Não era uma comunidade que ficou se reunindo em um templo, não, era nas casas mesmo, as pessoas, comunidade porque era comum entre eles, andar de porta em porta partindo pão, entende? E em vez por outro, onde podia, se aglomerava algum grupo de gente, igual as pessoas fazem hoje para contar fofoca e fazer barulho, para falar da fé. Mas, enfim, essa coisa, não tinha esse negócio, aceita Jesus, mas Billy Graham criou o modelo. Tem de ir até o altar, quando chegar no altar tem de chamar diáconos ou pessoas para estar ouvindo, aí tem de levantar a mão e confessar que aceita Jesus como Senhor, para que o nome seja escrito no livro da vida. Não está escrito na escritura assim, não. Não está escrito se confessar Jesus como Senhor e tal, mas não é desse modelo de Billy Graham, não. Tem de aceitar Jesus. Jesus, ele é espírito, é de uma forma espiritual. A crença que a pessoa tem, não é preciso ir num templo evangélico, levantar a mão sobre testemunho, não está escrito assim. Você pensa que é assim, porque fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, você aprendeu na cartilha, e essa lavagem cerebral é corroborada pelas visões. Quando o crente tem a visão, é baseada tudo na cartilha, tudo no jeito que eles aprenderem, das revelações do inferno e das coisas, é tudo muito clichê. Eu digo porque eu já acreditei, porque eu aceitei a fé ouvindo direto testemunhos desse tipo de coisa, de revelação. O primeiro testemunho que eu assisti logo foi de Jurandir Ferreira, ex-bruxo, que deu 3 batidas do carro levado por um menino crente para aceitar Jesus numa igreja e lutar. Quem estava pregando era Ontília Pontes, uma ex-bruxa, e aí ele foi lá para aceitar a fé. Eu ouvi o
testemunho de Vantuil Carneiro, que aceitou a fé, e era da família Carneiro em Caraúbas, tinha um problema com o prefeito, houve um crime, aquela coisa toda. Aí fui vendo o testemunho do Francisco Vieira, o ex-bruxo tio Chico, e a revelação de Adão de Campos sobre a revelação da ida ao inferno. E eu fui ouvindo um outro irmão chamado Raimundo, e foi um monte de revelação e de testemunhos, eu sempre orando e jejuando e crendo e vendo visões e falando língua. Eu sou de dentro disso. Só que com o passar do tempo a gente vai olhando para a Escritura, olhando para o que vai aprendendo, vai usando a cabeça e abrindo um pouco mais da mente. Então é o seguinte, era para a Preta Gil aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? É acreditar em Jesus. Jesus, acredito em ti, vou partir. Digamos que fosse assim, segura na minha mão. Não. Era para a Preta Gil fazer uma coisa que não está na Escritura. Era para falar para todo mundo, ei gente, eu quero aceitar Jesus, Jesus dos crentes, entende? É porque tem muito Jesus por aí. Me leva, gente, eu quero ir na igreja evangélica. Eu quero, tá aqui a Preta Gil, eu vou levantar a mão, fazer um ritual aqui para dizer que eu estou aceitando Jesus, tá bom? Aí agora os crentes vão ficar tudo tranquilo, que agora eu fazendo esse ritual, eu vou para o céu. Besteira. Não é dessa forma não, viu? Aí, mas era o seguinte, Satanás queria levar ela. Para quê? Preta Gil servia Satanás? Não. Que eu saiba, não. Existem pastores, e não são poucos, e padres, servindo a Satanás. Eles mentem dizendo que Deus está querendo que você sacrifique dinheiro, que você esteja lá aprendendo o lixo que ele ensina, ensinando o contrário. Ele não cuida do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, do indigente, do mendigo. Ele não faz nada por ninguém. É comprando relógio Rolex de 300 mil, é a mulher comprando bolsa de 160 mil, o cara comprando sapato de 15 mil, de 20 mil, 30, de 100 mil reais, é comprando bolsa de 200 mil reais, exibindo um monte de riqueza. Esses servem a Satanás. Eles não ajudam carentes, tiram dos pobres e fazem isso. Aí tem uma pessoa que é uma pessoa boa. Não, mas a religião dela não é dos crentes, tem que ser do crente. Quem foi que disse que o espírito que está operando no meio dos crentes é o espírito do Criador? Eu tenho a certeza que não é o espírito do Criador. E se fosse, eu estava lá feliz. Porque eu ministrei nessas igrejas mais de 10 anos. E quase 10 anos eu fui líder. E a operação que eu vejo não é a operação do Criador. São pessoas que se animam, que falam a língua, que choram, que sorriem, mas são escravas. Elas pegam dízimos e ofertas, entregam na mão do cara e rezam um bordão mentiroso e diz assim, estou entregando para o pastor. Se ele usar mal, é ele Deus. Poxa, desculpa. Você já não sabe que ele só compra luxo para ele? Como é que ele vai usar bem? Se ele usar errado, é ele Deus, mas eu fiz a minha parte. Quem foi que disse, cara? Quem foi que disse uma coisa dessa? É esse povo aí que vai para o céu, aí os outros que estão fora dessa religião aí, de pessoas presas, vai se perder então, né? Então essa aí foi uma pancada, viu? Satanás quer levar a Preta Gil. Não era o câncer, não, que estava na Preta Gil em outras pessoas doentes. Era o Satanás, então. E os crentes, então, aí fica doente e câncer. Se for câncer, é o Satanás? Como é que é isso? Que visão mais, podemos dizer assim, racista, ou racista não, como é que a gente diz? É uma visão injusta. Uma visão injusta, né? Aí a irmã diz assim, não é normal você sonhar com um famoso. A irmã, fala sério. Poxa, dizer uma coisa dessa parece até que a irmã é uma criança que não tem entendimento. A coisa mais fácil é você sonhar com gente famosa, porque a pessoa famosa fica na cabeça de todo mundo fala do famoso, e isso fica no subconsciente, quando você dorme, reproduz essa imagem. Aí se você é crente e a pessoa não é crente, a sua imagem é que a pessoa vai se perder. Eu tive sonho. Eu sonhei com Roberto Carlos. Eu sonhei com Roberto Carlos, que eu me aproximava dele e dizia, Roberto Carlos, eu gosto muito das suas músicas, acho você uma pessoa muito iluminada, eu queria que você aceitasse Jesus. Isso eu era novo convertido. Então, foi um sonho que eu tive, com vontade de que Roberto Carlos aceitasse Jesus. Se eu fosse agir com fanatismo, eu ia dizer, olha, tive uma visão, não estou dizendo que é o caso da irmã, Deus me revelou que eu ia até Roberto Carlos, e eu dizia que ele tinha de aceitar Jesus para nos perder. Não, foi um sonho que eu tive, o meu subconsciente, e na minha vontade eu tinha vontade que ele fosse. Hoje eu não tenho essa vontade. Eu tenho vontade que cada pessoa siga o fluxo que o Criador dá. Porque o ritual para levar pessoas para o templo evangélico não deixa ele livre. A pessoa livre é a pessoa que serve ao Pai em espírito. Não é através de um ritual evangélico, né? Pois bem.
Então a irmã disse que não é normal a pessoa sonhar com famoso, a não ser que Deus tenha uma mensagem para ele. Pelo contrário, o pessoal, eu sonhei várias vezes com Bruce Lee, eu sonhei com muita gente famosa, né? Desde que aceitei a fé que eu vim sonhando com tanta gente famosa, sonhei com bastante pessoas. E não foi revelação de Deus para divertir as pessoas, não, né? Mas eu tive um sonho, não estou dizendo que a irmã esteja mentindo, nem que esteja falando a verdade. Eu vou dizer que é uma coisa muito clichê isso aí. É uma coisa muito repetitiva, está muito batido esse tipo de revelação, né? O Senhor mandou fazer um vídeo dizendo para que ela aceitasse Jesus, né? Então, esse Senhor aí é muito fraco, desculpa. Eu não estou dizendo que o Criador é fraco, não. O Criador é o Criador. Eu respiro, a minha respiração é através do Criador, eu acredito nele. Mas um Deus que não tem acesso aos seus filhos, é preciso pedir a um outrem para que faça um vídeo, para que o vídeo alcance a outra pessoa. Coitado, foi uma briga que Deus ficou de mal com essa pessoa, tem uma barreira aí, e não consegue chegar na pessoa, tem de ir atrás de outro. Não faz sentido, eu não acredito nisso. Definitivamente não. Então, a irmã disse que é preciso, tem pessoas que precisam abrir o coração. Olha, as pessoas de coração mais duro que eu já vi são os crentes. Eu chego para eles e digo, gente, é o seguinte, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia ela foi confeccionada pelos padres, pelos papas, né? Juntou os livros e escolheu os livros que quis. Tinha vários outros, ele disse que canônico. Quem era o Papa? É o cara mais justo do mundo ou era o cara que era o maior representante do paganismo com o chapéu de Dagon na cabeça? O maior representante de paganismo do mundo, que era o Papa. Então era ele que era que tinha um critério para escolher os livros? Não. Que eu saiba, os padres e os papas eram os mais idólatras do mundo. Que não deveria botar o livro de Êxodo dizendo que não farás nenhuma imagem de escultura, nem imagem alguma que há no céu. Ele nem deveria permitir esse livro do Pentateuco, se eles mesmo com a igreja cheia de imagem, poxa. Entende? Então, assim, então eles manipularam muito a escritura, bastante. Eles pegaram papiros e pergaminhos todo fragmentado, e eles completaram as mensagens tudo, acrescentaram coisas. Inclusive Jerônimo pede perdão em uma carta, está na internet. Procura um dos tradutores da Bíblia, Jerônimo, pediu perdão, ele disse que teve de modificar texto, mentir. Escrever coisa que não estava escrita a mando do Papa. Então ela contém a palavra de profetas, de homens de Deus, de pessoas que escreveram cartas, né? Pedro, João, Tiago, vários deles aí, Paulo escrevendo as cartas, tem ali os escritos, mas tem muita manipulação, 400 mil alterações no texto. Então eu concluo dizendo que a Bíblia contém a palavra, mas a palavra de Deus contém ali, mas a palavra de Deus na sua essência é o Messias, ele é a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1, verso 14, ele é a palavra. Em Apocalipse diz que ele está vestido de branco e tem o nome Verbo de Deus, né? Com a roupa manchada sem Verbo de Deus. Aí sabe o que os crentes dizem? Isso é blasfêmia, isso é heresia, o diabo vai te pegar. Você vai pagar. Eita Deus, minha vingança será maligna. Você vai adoecer. Isso é blasfêmia. Eu nunca vi coração mais duro do que no meu dos crentes. Eu tenho certeza que se eu tivesse acesso a Preta Gil, alguém e eu conversasse com eles, eles iam repetir o que sempre repetiram. Olha, o que você falou eu senti aqui dentro, viu? No coração. Você fala com consciência, você fala com verdade, eu vejo verdade nas suas palavras. Eu posso não concordar com tudo que você fala, mas sei que tudo que você fala baseado na verdade. Você é sincero. Servir ao Criador como você eu também quero. Eu vi isso a vida toda das pessoas. Mas na mentalidade do crente não. Se não tiver do ladinho deles da bandeira evangélica, da cartilha evangélica, e não fizer os rituais deles, os santos rituais, está perdido. A imagem deles é de alguém perdido no inferno. Você quer ver uma prova disso? Entra no canal no YouTube chamado A Casa da Pastora e vai ver a pastora Nadir. Já viu Lula no inferno, Bolsonaro no inferno, já viu a turma do Chaves, já viu todo o planeta no inferno. Todo dia ela vê uma pessoa no inferno, é impressionante. Ela viaja o tempo todo, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É muito fácil na cabeça do crente isso aí, né? Só que isso aqui não é verdade não, né? Então é o seguinte, a irmã menciona que é preciso abrir o coração e eu digo que as pessoas que têm um coração mais duro são os evangélicos. Eu saí do sistema, minha mãe, meus irmãos, primo, todo mundo, eles estão no sistema com gosto de gás. Sabe que se disser assim, ô pastor Frank, que critério você tem para influenciar os seus parentes? Eu diria, sou pai na fé de pai, mãe e irmãos. A minha família foi o primeiro. Fui pastor deles 2 anos, de pai, mãe e irmãos.
com exceção do irmão mais velho e da irmã mais velha que hoje é crente. Conhecem a minha vida, que desde criança eu pedi mamãe para a tia Maria me ensinar a rezar com 5, 6 anos de idade. Eu queria aprender a rezar, queria ser santo. Eles sabem disso. Sabe que com 16, completando 17 anos, abri mão de todos os meus sonhos para ser crente. Sabe que eu cursei seminário, que eu fui o pastor mais novo no Ceará, e que eu ajudei as pessoas, e que eu sempre fui de jejum e de oração, e que eu preguei 10 anos no Brasil sem cobrar nada, apenas para pedir que me ajudasse com oferta de amor. Sabe que eu sempre fui fiel, que eu não fui namorador, só conheci minha esposa até hoje, 28 anos de casado, nunca não fui namorador e nem nada. Que eu sou um cara fiel. E disse para eles que eu vi o sistema. É uma corrupção, né? Esse povo é manipulado por banqueiros, os presidentes das convenções, assim como os presidentes dos países, né? Mais de 50% dos países do mundo são manipulados, que esse povo de fato estão servindo a homens, que o modelo do templo não é. Falei tudo, quem acreditou? Minha mãe. Sabe o que mamãe disse? Quando eu falei para ela em 2014, mãe, eu estou só avisando a vocês, eu vou deixar de ir para as reuniões de obreiro, para as convenções dos pastores, vou ficar com a minha família, meus filhos, minha esposa, vou evangelizar pela internet. Eu não estou concordando com o segmento da liderança dos pastores. Eles ficam milionários e o povo continua pobre. Não tem ajuda para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o mendigo. Não tem. É só patrimônios e riqueza para os líderes e o povo continua sofrendo. Sabe o que a mamãe disse? Aí você é mais justo do que os outros, meu filho. Você é mais santo do que os outros. Quer dizer que você está certo e todo mundo está errado. Eu falei, não, mãe. Eu não estou dizendo isso e não estou convidando ninguém. Eu estou dizendo que eu vou trabalhar com as minhas mãos, cuidar da minha família, e quando eu puder ajudar alguém. Não estou querendo fazer parte, porque eu vi, eu sei. Por onde eu passei, eu vejo os líderes cada vez mais ricos. O aniversário dele é cheio de presentes, mas não faz o aniversário de um pobrezinho da igreja. Eu tenho experiência disso. Mamãe disse, eu já sei. Você quer dizer que não é para ir para a igreja? Não estou dizendo isso, não estou chamando ninguém, estou dizendo que eu não quero. Meu filho, eu já entendi. Então eu estou aprendendo errado. Eu estou aprendendo errado. Você sabe das coisas e os outros não sabem. E saiu, deu as costas para mim. Eu não estou falando, estou dizendo sobre meus irmãos, nem dos primos, das pessoas que me deram pedradas também. Eu estou dizendo que, começando pela minha própria mãe, ela não aceitou. É você que vai crer, que vai aceitar? Não. A tendência é jogar pedra em mim. Mas eu digo que esse sistema que está aí é cheio de revelação, é cheio de tudo, só não tem o Criador aí. Só não tem o Criador. E digo mais, vou lembrar aqui, já rezei aqui no canal. O pastor Carlos Lages, da Igreja de Deus, em Cubatão, São Paulo. Eu estive pregando em um evento para obreiros na igreja dele. Ele tem várias igrejas, pastor presidente. Estava se candidatando, eu não sei se era 2010, 2011. Eu sei que ele estava se candidatando na época a vereador. No santinho dele tinha até o peixinho, dizendo assim, aqui é a homenagem a Dagon. Ou esse cara que talvez seja maçom, eu dizendo assim, né? E em uma das igrejas do pastor Carlos Lages, um pastor, que ele fez agenda para pregar em várias igrejas. Um pastor disse, olha, um pastor do Rio de Janeiro foi pregar na igreja do pastor Carlos Lages, lá que eu faço parte. Irmão, foi fogo, irmão. Espírito Santo puro, irmão. Azeite do céu. O céu desceu. Os irmãos choravam, falavam a língua, profetizavam e tinham revelações. E rolava pelo chão, os pastores, irmão, deitavam no chão, choravam que nem criança, irmão. Jesus batizou criança, irmão. Foi uma maravilha do céu. O pessoal chorou lá. Quando foi mais no final, aquele pastor abriu assim o paletó e mostrou vários colares e disse assim, vocês nem sabem de que Espírito são. Vocês dizem que é o Espírito Santo, são os orixás que eu trouxe, que eu vim lá do Rio de Janeiro com os orixás. Eu estou dando todos os detalhes aqui. O pastor falou isso para mim, em uma das igrejas do pastor Carlos Lages, lá em Cubatão, Santos. E aí? Você tem certeza que os espíritos que estão operando nas igrejas por aí, você tem certeza que é o Espírito Santo? Esse é o lugar de pessoas picaretas, que é só pegando dinheiro, investindo em patrimônios e abandona os carentes, as pessoas, mantendo você preso, prometendo Satanás, o inferno e tanta coisa mitológica que a escritura no original nem fala sobre isso. O que fala de sepultura, eles dizem que é um poço do abismo. O que fala do vale de Inom, que botava coisa para ser queimada e acabava, diz que é uma coisa que queima e nunca mais acaba. Fraudando os textos, pegando o texto do que Jesus falou e modificando, como fizeram com a Bíblia. Não fizeram não. Fizeram sim. Fizeram. Não, isso aqui fechado é um livro aberto à boca de Deus. Não é. Aí dá nisso. Aí é um povo. Aí quem chega para o crente, os pastores, irmão, você é a igreja de Deus. A noiva do Cordeiro.
povo zeloso de boas obras, povo exclusivo de Deus, coluna e firmeza da verdade, os pés de Deus na terra, herdeiro de Deus. Você é filho do leão da tribo de Judá, você é leão, você é valente, você é herdeiro do dono do ouro e da prata, do dono de tudo, você é poderoso, você enche a bola da pessoa, acabou. Quem não for da religião dessa pessoa está perdido, a pessoa vai dizer, eu sou como super Davi. Cai 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sou filho do Deus vivo, sou poderoso. E quem não seguir esse meu caminho vai para o inferno. Está perdido. Mas eu não. A serpente olha para mim e diz, não posso contigo. Por causa do Jesus dos crentes. Vai nessa. Vai nessa. Deixa eu abreviar para concluir. Então, a irmã falando assim que Satanás está por trás de tudo isso, por trás das doenças. Eu digo, quem está por trás das doenças são cientistas pagos pelos banqueiros que servem ao Bafomé, o Deus cara de bode e outras divindades, que esperam a vinda do anticristo e eles criam vírus nos laboratórios e aí jogam na cabeça das pessoas. É a elite global trabalhando pela nova ordem mundial e com diversas etapas de suas agendas. São satanistas de fato, são adoradores do bode, o Bafomé, o Deus cara de bode, sim. Podemos dizer que por trás está Satanás, mas eu quero dizer que esses líderes aí mandam no Marco Feliciano, mandam no Silas Malafaia, mandam no José Wellington Bezerra da Costa, mandam no Samuel Ferreira, mandam em todos eles lá. Então, nas entrelinhas, os líderes das suas igrejas estão atendendo e batendo continência a um comando que é comandado por Ra-Satã. E aí as doenças, tudo, né, que são feitas com a ajuda da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde ganha muito dinheiro com tratamentos de coquetéis de drogas, de quimioterapia, radioterapia, de diversos procedimentos para sugar dinheiro das pessoas, como se eles, satanistas, já não tivessem dinheiro suficiente, não fossem banqueiros. Mas é o desejo de governar, de manipular as pessoas, de controlar, né? Então o diabo, ele, nas entrelinhas, não faz nada assim não. Satanás não faz. Ele é chamado para simplesmente... segurar o caos, que é a área dele, né? É governar o caos. O mundo jaz no maligno. É disso que eu falo, o mundo jaz no maligno. Porém, na verdade, essas coisas aí são feitas por homens, por pessoas do sistema. Um sistema que manda na política, na igreja, que manda na religião, entende? Não adianta tentar botar na cabeça das pessoas que têm religiões afrodescendentes, não sei se era a religião da Preta Gil, que os orixás, na verdade, são demônios. Repito, eu digo o seguinte. Aí as pessoas dizem, tem demônios que é da luz, demônios que é das trevas. Olha, e se for? Tem demônios que é da luz e das trevas. Digamos que tem orixás que sejam do mal e orixás do bem, que fosse, né? E aí, e os espíritos que operam na igreja? Não, aqui está cheio de anjos, tem certeza que é anjo? E a igreja do pastor Carlos Lage lá, que o cara disse que era orixás, entende? E o pessoal entendia que era o Espírito Santo. Como é que você sabe sobre o Espírito? E principalmente, né, a irmã disse que tinha um homem baixinho, vestido de branco, era bonito, que seria Satanás, acompanhando a Preta Gil, acompanhando ela, para enganá-la, seria o perfil de um dos espíritos, digamos, de religiões afro, né, que estaria como espírito de luz, dizendo que estava guiando, mas enfim, para levar a pessoa para o inferno. E quem foi que disse que os líderes que estão de paletó e gravata lá, bonitos, parecendo cheio do Espírito Santo, não são de Satanás, tomando o lugar do Messias, mentindo, ensinando tudo ao contrário? Eu provo que toda a igreja protestante do Brasil, todos os seus dogmas e doutrinas pregados, tudo é ao contrário da Escritura. Eu provo aqui no canal. Pode qualquer um pastor, pode mandar para mim uma mensagem de qualquer uma pessoa. Eu vou pegar a mensagem dele e vou mostrar totalmente o contrário. Não é pegar o disco, como falava Takayama, back, walk, mask, o toca-disco girar ao contrário, a música da Xuxa para ficar... É claro que toda música girada ao contrário vai parecer um cão falando. Mas eu digo que pode pegar qualquer mensagem desses pregadores aí, não é para botar de trás para frente na fita não, para ter palavra satânica não. Mentem, porque na hora que falar a verdade o império cai. Eles vão sair da igreja, o povo vai esvaziar a igreja, vão cada um viver suas vidas e cuidar do próximo. E seria perfeito, igual a igreja primitiva. Isso não acontece, porque a Babilônia é uma confusão medonha, né? Cada famoso que está doente, o irmão faz um vídeo dizendo, brincou com Deus, está sendo castigado, né? Geralmente é isso aí. Então, eu queria lembrar vocês aqui, eu lembro que eu tenho experiências. Eu estava dirigindo um culto
em Guaramiranga, que é uma cidade pequena, em cima de uma serra fria, tem um dos picos mais altos do mundo. Lá foi até conhecida como Suíça brasileira. Todo final de semana a demografia muda, a população muda, porque pessoas famosas, toda parte do mundo vai para lá. Lá todo ano tem festival de jazz e blues e gastronomia e festa e dança e teatro. Tem 2 teatros lá, um deles é Teatro Raquel de Queiroz. A família Bezerra, a família de Tasso Gereissati, os Trapalhões, esse pessoal, Tom Cavalcante, o pessoal ficava em peso lá em Guaramiranga todo final de semana. Eu fui pastor daquela igreja durante 1 ano. E pertinho da igreja sede, né, que tem um duplexzinho, né, tem uma casa pastoral em cima no prédio assim do templo, né? Aí eu estava dirigindo o culto de um auxiliar chamado Luciano. Ele chegou bem rápido. O pastor pega o carro rápido. E tinha uma descidazinha de ladeira, né, do local que a gente estava. Rápido. E botamos a mulher no meu banco. A mulher estava tendo um ataque cardíaco, né? E ela botou a mão no coração. Ela deu 3 gritos desesperado. Tava morrendo, tadinha. Tava morrendo. E eu descendo a ladeira rápido e olhando para ela. Quando eu olhei para ela, eu fiquei arrepiado. Eu vi, assim, como se fosse a olho nu, estava meio escuro, era de noite, tinha a luz acesa, assim, e eu via como se fosse morcegos subindo e descendo na cabeça daquela mulher. Ela deu uns 3 gritos desesperados e parou, morreu ali mesmo. Quando eu cheguei no hospital, tava lá uns familiares dela aguardando para tirar o corpo dela rápido, que foi questão de minuto, viu? Eu peguei ela e levei, né, para o hospital. E aí eu vi algo já ali, muito negro ali. Aí eu perguntei aos familiares, perguntei uma filha, parece ali. Ela mexia com alguma coisa de espiritismo, de espíritos, essas coisas. Sim, ela gostava de uma coisa relacionada a macumba, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, porque eu vi como espíritos indo sobre ela, subindo e descendo como se fossem morcegos. Isso que eu tive não foi uma coisa assustadora, porque foi praticamente a olho nu eu vi. A pessoa morreu dentro do meu carro. Então, assim, eu tenho experiências, entende? Para opinar, dizer algumas coisas assim, eu tenho bastante experiência para isso. Deixa eu concluir. Então, um homem baixo ao lado da preta Gil, né, era um enganador. Eu digo que o homem que está na frente da maioria das igrejas evangélicas já é um enganador. Eu tenho prova disso. E se estivessem fazendo a coisa correta, na minha opinião, eu estaria lá também para ficar ensinando lá. Mas se eu for ensinar lá em frente e disser, irmãos, quando Jesus foi abordado pelo templo, por Pedro, ele disse, não vê tudo isso, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele anunciaria desse templo aqui, que o templo somos nós. E quando junta muita gente, alguém tem interesse de juntar essas pessoas para pegar um pouquinho de cada um e enricar. E é o que tem feito, pessoal. Então, nunca mais venham para esse templo. Se o cara dissesse, não venha mais para cá, isso aqui é iniquidade. Todos os templos que os homens levantaram, Deus derrubou, não é? Não é assim? O Salomão não fez um templo? Deus não ficou brabo e mandou Nabucodonosor derrubar o templo? E eles ergueram o templo de Zorobabel. E aí o templo era pequeno e Herodes foi lá e reformou, fez do jeito do templo de Salomão. Não veio o imperador Tito, que Jesus mesmo disse, vai ser derrubado. O imperador Tito foi lá e derrubou o templo de novo. E então? Então, se o pastor falasse a verdade, a primeira coisa, nunca mais venham para esse templo, porque Jesus disse à samaritana, a filha de Jacó, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, nem no templo de Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. Não seria assim? Então, minha irmã, o espírito enganador que está em alguém está na frente das igrejas já, pode estar certo. E pode estar certo de uma coisa, se existe o inferno, esses líderes levarão esses rebanhos todos para lá. Porque Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida e são poucos que entram. Mas largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos que entram. E quando fala de muitos, né? Irmão, a igreja lotada, irmão, Deus abençoe, tem muito. É muito que vai se perder. Os que são salvos são pouquinhos. E pode estar certo, ficam fora dos templos. Sai dela, povo meu. Está escrito. Não participe dos seus pecados, para não participar dos flagelos que há de vir sobre ela. Jesus disse, eu sou o bom pastor ouve a minha voz e eu chamo as ovelhas para fora do sistema do templo, começando dos fariseus. Eu chamo para fora do templo dos fariseus. Nem no alpendre, nem no pórtico, nem no altar dos holocaustos, é tudo iniquidade, é covil de salteadores. A minha casa é casa de fala. O primeiro templo foi Jesus, o segundo templo somos nós, o Espírito dele está em nós. Né? Igreja vem do grego eclésia, povos retirados para fora do sistema, do templo. É isso. Né? Então, para concluir, ela disse que Deus poderia libertar a preta Gil.
Se quisesse libertar do câncer, libertar da salvação e tal. Mas quem foi que disse que a Preta Gil era presa? Eu não sei que ela fosse presa. Eu digo sim, por experiência, que os evangélicos são presos na cartilha evangélica. Cada denominação tem uma cartilhazinha para a pessoa ficar lá dentro daquela doutrina, não pode sair fora. Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui para o mundo saber. 2 Coríntios 9, se não me falha a memória, do 6º ao 9º versículo. Depois pode conferir, porque a mente da gente ela não volta àquela lembrança certa, ela vai recriando a lembrança e vai mudando as coisas. Mas, segundo não me falha a memória, é 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem como tendo necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus fará abundar em vós, né, e tal, para que vocês possam fazer mais e tal. Então, está escrito no verso 9, que nunca é lido, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Se as igrejas evangélicas falassem a verdade, eles liam o verso 9. O verso 9 nunca é lido, porque eles querem que dê com alegria, não como tem necessidade ou por tristeza, que Deus ama que dê com alegria e vai multiplicar mais. Para os pastores, não pode dizer. Pode ler até o verso 8, mas o 9 não pode ser lido, porque vai dizer que é para ajudar as pessoas, e as ofertas não podem ser repartidas com quem está na igreja, principalmente os carentes. Tem de ser dada por um líder, o mercenário de merda, que Jesus chama de ladrão, salteador e de mercenário, que não cuida das ovelhas e não é pastor das ovelhas, e as ovelhas não darão a voz, não darão ouvidos à voz deles. E eu que sou ovelha, não vou dar ouvido. E mas você não é pastor também? Não, daquele jeito não, do sistema não. Eu sou uma pessoa que eu tenho o dom de apacentar, que religiosamente fui ordenado ministro, pastor evangélico pela a convenção aqui do Ceará, sim, e trabalhei sim. Agora, para Jesus eu sou só uma ovelha e eu posso ajudar como um dom de alguém que apacenta, mas na verdade, para mim, só tem um apacentador que é o Messias, é só o Criador que é pastor, entende? O restante não é não, para mim é dom. Dom ministerial, mas não é um ofício para ser seguido. Outra coisa, os pastores, eu digo que todos os pastores e padres, eles mentem na careta de pau, na cara de pau. Eles dizem, os padres e os pastores, que é para levar dízimo, e é dinheiro, e é para entregar a eles, para manter a obra de Deus. Não é verdade. Dízimo não é dinheiro, nunca foi. Dízimo é corte de foice. Era coentro, era cominho, era trigo, era cevada, era frutas e até animais que eram degolados, para serem comidos pelo levita, o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, para as pessoas comerem, era comida. Então, na verdade, se fosse aplicar hoje, fosse interpretar, fosse fazer uma hermenêutica, uma interpretação do texto e uma exegese para aplicar nos dias de hoje, diria que hoje levassem lá para a igreja feijão, arroz, macarrão, frango, para dividir com as pessoas que precisassem. Sim, seria mais equivalente, parecido com Deus, do que entregar dinheiro para a líder para comprar bolsa cara, sapato caro, relógio caro e tudo isso. Enfim, gente. Então, os pastores mentem. Primeiro, não é para levar para eles, porque só quem recebia dízimo era a tribo de Levi para estar com os carentes. E os pastores brasileiros não são de tribo nenhuma. Nem a tribo de Judá, que Jesus fez parte, ele não recebeu dízimo, porque ele era da tribo de Judá. E foi designado na época da lei de Moisés só para os levitas. Então, como é que agora, dízimo que era comida, corte de foice, a palavra dízimo é que é dizimado, cortado por foice, agora já é dinheiro e é só para os líderes, eu entrego ao líder, se ele usar mal é ele Deus. Poxa, que coisa, que baixaria é essa? E vocês já viram um líder dizendo, tá aqui, ó, tô pegando dízimos e oferta, eu quero que os irmãos façam a fila e digam qual é o problema. Se o irmão precisa do café da manhã, nós vamos comprar. Se o irmão precisa do gás, nós vamos comprar. Se o irmão precisa ajudar a pagar aluguel, nós vamos pegar o que render. E eu também preciso, então eu vou pegar uma parte que eu preciso também. Vamos fazer isso. Se eu ver isso, eu vou lá para o meio praticar isso, porque é isso que eu acredito, entende? Porque está escrito dessa forma. Foi assim que fizeram na igreja primitiva. Se não tem esse modelo, não é a igreja do Messias, com certeza. Não é a igreja do primeiro e do segundo século que seguia esse modelo. Se não é desse modelo, com certeza não estão servindo ao Criador. Mas esse povo tem visão na cabeça de tudo. São juízes até. Entende que através deles as pessoas são salvas e senão serão perdidas. É muita areia para um caminhãozinho chamado protestantismo carregar. Que isso? Você está desafiando? Não. Eu tenho feito parte. Eu estava no meio o tempo todo. Eu só estou achando que vocês estão olhando a parte da escritura, né? Então, quero concluir dizendo aqui para vocês que eu estava em uma reunião de oração lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, aqui vizinho. E tinha um irmão chamado Ageu, que cantava música lá, Varão de Fogo, alguma coisa do tipo, Cavalo de Fogo, alguma coisa lá. E o Ageu era tido como essa pessoa de muita revelação, muita visão.
e chamavam ele para fazer vigília. Depois eu encontrei muito Ageu, falei com ele em Fortaleza, né? Aí tinha 50 pessoas na vigília, tinha um corredorzinho assim, pessoas ajoelhadas de frente para outra. Então, numa vigília anterior, eu estava orando junto com meu irmão Nequinho, que é presbítero aqui. E eu senti um poder muito grande, eu dei 2 pulos, o meu sapato soltou o solado e fez um 8. Os 2 arcos do sapato fez um 8 no chão, todo mundo viu. Disseram, meu Deus, esse homem é muito usado por Deus, é um mistério. Aí me convidaram para essa vigília que o Ageu estava dirigindo. Aí a gente estava orando, ele deu uma pausa na oração e disse, quem tem alguma visão, conte. Aí eu falei, olha, eu tive uma visão com essa pessoa aqui, Deus mostrou assim, assim, a pessoa confirmou. Aí ele disse, rapaz, é engraçado, né? Falam da pessoa, andou um grande profeta, é um homem de Deus, é tanta coisa, a gente olha e não vê nada, você tem mais alguma coisa, é só isso. Eu falei, não, Deus ele revela os corações. Eu vou abrir aqui a Bíblia, eu sei que ela não é horóscopo, mas eu vou pedir uma palavra, Deus vai falar com todas essas pessoas. Ele disse, então pode começar. Digo para você isso aqui, ó. Pá, pessoa, é verdade, você é verdade, é verdade. E eu fui abrindo a palavra e o pai foi me dando palavra para 50 pessoas. O Ageu estava lá, né, e diversas testemunhas. E concluindo, lá da Inocêncio Seráfico, uma avenida conhecida lá de Carapicuíba, São Paulo. Tinha uma igreja lá, um determinado ministério que convidaram o Yosef Akiva para pregar lá, um judeu. Ele morava antes em São Paulo, mas agora tinha mudado para o Rio de Janeiro, agora era mais caro levá-lo para lá. Então ouviram falar de mim e me convidaram para ir lá, para eu pregar. E eu preguei uma palavra. E quando foi em um culto de oração, eu estava lá, tinha novamente umas 40 pessoas reunidas lá. E eu falei, olha, o pai me deu uma palavra para vocês. Eu fui lá e fiz a mesma coisa, abri a Bíblia. E eu fui lendo um texto, uma palavra, e onde eu ia abrindo, a palavra coadunava com a situação da pessoa, que o pai me mostrou, me conectou com aquelas pessoas, e eles disseram que era verdade. Então, assim, eu sei o que é revelação. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da revelação nem nada, eu estou dizendo que eu tenho experiência. Mas essa coisa de famoso estar doente, você começar a sonhar com ele ir para o inferno, isso aí é muito clichê. O nosso subconsciente nos trai e faz isso. Não é dessa forma, gente, não é dessa forma. Já falei demais, o vídeo ficou grande, é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Até o próximo vídeo, grande abraço, estamos juntos.